Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Vendo bem? Tá travando? Conta aqui pra mim. Como que tá? Oi, Adriana, tudo bem? Anne, Ana Lu, como é que vocês estão? Tá travando, gente? Gi, boa noite, como vocês estão? Fala pra mim se tá travando, se estão me ouvindo bem, como é que tá aí a transmissão? Não trava não, o som tá bom, que bom, Borges chegando, Adriana, né? Ana Lu também não tá travando, legal. Júlia, seja bem-vinda. Dorva, tudo bem? Legal, que bom que não tá travando. Sejam bem-vindas. Pra mim tá ok, muito bom. Elza chegando também. Tudo bem, boa noite, Elza. Seja bem-vinda. E chegamos à nossa última live de aquecimento antes do evento, né? Então amanhã a gente já começa com a nossa primeira aula do evento no Caminho das Cartas. Vou sentir saudade de ver vocês aqui todo dia. Tudo bem, Ângela? Boa noite. Então vamos lá, para quem ainda não me conhece, quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam. E o meu propósito é levar o baralho cigano ao maior número de pessoas possível. Então aproveita, clica aqui no aviãozinho e chama mais gente para nossa aula, tá? Vou também convidar vocês para o evento no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho. Nesse evento eu vou te mostrar o caminho para ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência ajudando pessoas. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve pelo link da bio. O link da bio tem o link de inscrição para o evento. E aí eu preciso que você esteja no grupo de WhatsApp para receber o material de apoio do evento, tá? Outra coisa importante, esse evento tem certificado, mas para conseguir o certificado, precisa assistir às 3 aulas gravadas, que será no dia 2, no dia 4 e no dia 6. Então, assista às 3 aulas. Depois de assistir às 3 aulas, no final da terceira aula, tem um questionário, onde você vai preencher algumas questões e as 3 palavras-chave que vai aparecer na tela durante a aula. Então, fiquem atentos, porque no meio da aula aparece uma palavra-chave que você vai precisar colocar nesse questionário. Preenchendo o questionário certinho, você recebe o seu certificado, porque eu vou entender que você realmente assistiu às 3 aulas, tá? Então, preenche o questionário bonitinho e me envia. E aí, tem que estar, gente, com uma coisa com muito cuidado, é o e-mail, tá? O e-mail tem que estar correto, porque eu vou enviar o questionário por e-mail. O questionário não, perdão, o certificado por e-mail. Então, dentro do questionário, a hora que você for colocar o seu e-mail, confere se o e-mail tá certinho, para que você possa receber o seu certificado, tá? Uma outra coisa muito importante, não é para comentar as palavras-chave nos comentários, tá? Colocou comentário com palavra-chave, eu vou excluir e você tá automaticamente fora do sorteio. Estamos combinados? Comentou a palavra-chave nos comentários dos vídeos, está automaticamente fora do sorteio do curso. Por quê? Porque se você comenta a palavra-chave, outras pessoas que só passam por ali não assistem a aula e acabam fazendo o quê? Colocando e participando do sorteio com você que assistiu às aulas. Então, cuide, entende? Do que você tá fazendo com tanto amor. Você tá estudando, você tá se dedicando, e aí você simplesmente põe a palavra-chave ali. Quem não tá com a mesma dedicação com você vai poder concorrer tanto quanto você, porque não tem como eu saber
como essa pessoa ficou sabendo das palavras. Então, não coloque as palavras nos comentários, tá? Não será às 18h18, será gravado. Então, eu vou enviar o link no grupo do WhatsApp às 9 horas da manhã de amanhã. Então, você tem o dia inteiro no seu tempo para assistir, tá? Assiste com carinho, no seu tempo, no seu horário. Agora tem um Instagram exclusivo para vocês durante o evento, tá? Eu já coloquei no grupo, vou colocar de novo. Entrem nesse Instagram que durante o evento eu vou colocar exercícios para vocês no Instagram, como eu faço para os meus alunos, para vocês terem uma ideia de como é essa comunidade onde a gente troca experiência. Então entrem no Instagram que durante as aulas eu vou colocar exercícios para vocês lá, tá? Então essa semana é uma semana bem movimentada nesse Instagram que é exclusivo para vocês que estão no evento, tá? No domingo será às 18h18, que é uma aula que eu vou fazer ao vivo. E nessa aula eu vou fazer o sorteio de um curso completo, o sorteio de um conjunto de guias e o sorteio de uma mesa real comigo. Então, eu vou sortear 3 pessoas que têm que estar ao vivo e têm que ter assistido as 3 aulas e respondido o questionário. Ficou claro para todo mundo? Alguém ficou com alguma dúvida? Fala para mim se alguém ficou com alguma dúvida. Vou aproveitar enquanto o pessoal tá chegando e avisar para quem já adquiriu os guias. Hoje eu já subi a atualização, tá? Então tem um guia novo sobre locais no baralho cigano. Então quem já adquiriu os guias, vai lá, tá na última atualização, um guia novo. Então baixa lá, tá bom? Certo, pessoal? Combinado? Ficou claro para todo mundo? Então, vamos para o nosso tema. Então, quem não me segue aqui ainda, já me segue. Quem não tá no outro Instagram, já se inscreve lá também para poder ficar recebendo aí os nossos exercícios. Quem não me segue na rede vizinha também. E olha, coloca o dedinho aí no aviãozinho para chamar mais gente. Muito obrigada pela validação. Que bom que você gostou. Isso mostra que você já está usando, que você acabou de adquirir, já tá consumindo aí e gostando dos guias, fico muito feliz. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, a gente vai falar, querendo ou não, é mais ou menos uma continuação, né, da última aula, para que a gente se aprofunde bem nisso. Então, é o que cada carta está tentando te contar. O que cada carta tenta contar pra gente, né? Então, aqui eu vou te falar 7 segredos que quase ninguém te conta sobre o baralho cigano. Então, vamos lá, ó. Tem muita gente que fala assim pra mim, ó. Eu já sei o que a carta significa, mas me sinto perdida na hora de jogar. Você também se sente assim, meio perdido na hora de jogar? Na hora que você coloca realmente as cartas na mesa, o significado parece que não faz sentido? Quem já passou por isso? Fala aqui pra mim. Quem já joga e passou por isso? Parece que o significado não faz sentido, parece que falta alguma coisa, parece que tem um vazio, um vácuo ali no meio. Vocês já passaram por isso? Conta aqui pra mim. E sabe por que isso acontece? Acontece porque o que falta não é o significado, é o sentido. É o sentido. Fica gravado e vai lá pra rede vizinha. Depois você assiste lá, tá bom? Então, falta, o significado você já sabe. O que falta? O sentido. Então, quando a coisa sai do sentido, a gente trava, a gente engasga, a gente não sabe como fazer. Aí, ó, já passei, passo por isso, é isso aí. Então, as cartas, elas falam com símbolos, tá? E o símbolo, ele não é decorado. O símbolo, ele é escutado. O símbolo, ele é sentido. Então, quando a gente se fixa em decorar, a gente passa por isso com mais facilidade, tá? E qual que é o primeiro segredo? Vamos lá. Se vocês me olharem aqui, tô seguindo a sequência, minha colinha, tá? Ó, o símbolo não é fixo, ele respira. Como assim, Daiane? A carta respira? Isso, o símbolo respira. Por quê? Ó, a mesma carta muda conforme a
pergunta. Muda conforme a combinação. Muda conforme o consulente. Às vezes é a mesma pergunta, mas o consulente é outro. E a carta muda. Muda conforme a área da vida. Então, a gente não pode engessar a carta naquele único significado. Por quê? Porque quando a gente engessa ela, a gente não consegue atingir o cliente de forma individual. E aí vira um repeteco de pergunta. Aí a gente vira aqueles robôs, né? Que a gente coloca lá. Ah, saiu a carta tal. E para todo mundo sai o mesmo textinho. Por quê? Porque ele só traz o significado da carta para aquela pergunta. Então é uma coisa automática. E para a gente não ficar automático, a gente tem que entender que esse símbolo ele vai se adequar à realidade de cada consulente. É isso que faz da sua leitura única. É essa adequação ao consulente. Tá fazendo sentido? Fala aqui para mim. E eu trouxe aqui, ó, a carta da raposa pra gente entender, tá? A carta da raposa, o significado dela é desconfiança. Então, traz uma pessoa traiçoeira, uma pessoa que vai te roubar, uma pessoa que vai te passar a perna, né? E astúcia, traz uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, uma pessoa estrategista. Então, essas são os significados dela. Mas se você receber a informação que é, por exemplo, só desconfiança e astúcia, você vê como já resume? Você não debulhou a desconfiança e não debulhou a astúcia. Você ficou só em 2 palavras. E isso já te atrapalha. Mas a gente pode debulhar. Ok, a gente debulhou, pegou algumas palavrinhas a mais ali. Então, já aumentou um pouquinho o nosso leque. Aí, ó, o que a raposa tá tentando nos contar, né? Você está se defendendo antes mesmo do ataque? Alguém já pensou que a raposa pode falar disso? Que você está se defendendo antes que alguém te ataque? Quem já olhou a raposa dessa maneira? Quando sai a raposa para alguém e fala assim, me dá um conselho, só um conselho, né? O que tá acontecendo na minha vida? Com uma carta e sai a raposa. Alguém já pensou em falar pro consulente, você está se defendendo antes do ataque? Ou você sempre fala pro consulente assim, toma cuidado que tem alguém tentando te passar a perna. Quando eu sinto a carta, eu sei se tem alguém tentando passar a perna naquele consulente ou se ele tá se defendendo antes do ataque. Por quê? Porque eu vou entender e vou sentir se aquela carta é para o consulente, então é algo que ele está passando, ele está vivendo, ou se aquela carta está falando de outra pessoa ou do externo para com o consulente. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Vocês ficam quietinhos, eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Conta aqui pra mim se vocês estão entendendo. Se tá fazendo sentido pra vocês. Então, é entender o contexto, tá? É entender o contexto do consulente, é entender o contexto da pergunta, é entender o contexto que aquela carta tá inserida. Então, a gente tem que entender todo um universo. Não é só uma única palavra, não é só um único significado. Ó, eu sempre fico na dúvida em relação a isso. Nunca sei se é um estágio emocional ou externo. Se permita sentir. Sabe por quê, Júlia? Porque essa é a parte da intuição. Essa é a parte da intuição. Quando a gente já sabe o significado e a gente deixa o nosso sentir funcionar, a gente entende a intuição. A intuição, ela cabe nessa parte, na onde a gente respira e sente. Se vier na sua mente que é interno, não tenha medo, fale. Está com alguma coisa dentro de você. Tem algo te incomodando, tem algo que tá pesando, tem algo que tá te deixando assustada, tem algo que tá te deixando na defensiva. Porque quando a gente fala da raposa, é muito a defensiva, porque a raposa ela fica escondida há muito tempo, só observando, ela é muito observadora. Então, quem tá observando demais e não age, é por quê? Porque tá com medo de agir, porque não tá se sentindo segura, então tá se defendendo
no se guardar, fica ali escondida só observando. Então eu fico me defendendo, eu me guardo para não correr o risco de ser atingida. Então quando a gente se permite sentir, a gente se permite usar a intuição. Coloquei as cartas hoje, saiu a raposa, fiquei em dúvida de interpretar. Olha aí, ó, quietinho para prestar atenção, é isso, tá? E aí, quando a gente olha para a emoção que a raposa traz, qual é a emoção que ela vai trazer? Qual é a emoção que ela vai trazer? Ó, a raposa, ela traz a suspeita. Ela está suspeitando de algo, tá? E ela também traz uma vigilância emocional. Então, muitas vezes eu estou vigiando o que eu sinto. E quando eu começo a vigiar muito o que eu sinto, na maioria das vezes eu não me permito sentir. Por quê? Porque eu fico ali na defensiva. Quando eu vejo que eu começo a me envolver, quando eu vejo que eu começo a sentir, opa, me recolho. Dou um passo para trás. Fico acuada, fico observando. Por quê? Porque eu quero ter certeza se vale a pena sentir, tá? Então, isso é muito da raposa. Se a raposa com a torre... Então, olha, se a raposa ela é observadora e ela tá na torre, então ela ainda está mais fechada. Ela está se protegendo ainda mais, porque a torre ela tem uma barreira física. A raposa tem uma barreira emocional. Então, ela está numa barreira emocional e física, tá? Então, a torre vai aumentar essa barreira aí nessa situação. Tá vendo? Nessa situação. Em outra situação, podia ser outra coisa. Se fosse no trabalho, por exemplo, ela estaria sendo astuta, agindo de forma silenciosa, individualista, com um plano só dela para fazer uma construção, porque a torre também fala de estrutura. Então você entende que tudo depende do contexto, que é complicado algo fixo e imóvel. Vai depender do contexto e vai depender da pessoa. Então, quando eu entendo a carta de uma maneira mais profunda, eu consigo levar a informação que o campo daquela pessoa está precisando naquele momento. Por isso é a intuição. É a hora de eu sentir e falar, não, faz sentido, não está fora do significado da carta e o meu sentir disse isso. Então, é hora de falar isso. Então, essa é a parte do entender a sua intuição, do deixar a sua intuição fluir, tá? Então, vamos lá, gente, ó, na prática, tá? Então, pensa assim, ó, a raposa no profissional. Beth, eu não vou ficar fazendo conjunções, sabe por quê? Porque, como eu disse agora, vai depender de cada situação, de cada lugar, tá? Trouxe uma para dar exemplo, mas não vou, senão eu não consigo dar todo o conteúdo, tá bom? Aí, ó, pensa só, no profissional. O que a raposa tá pedindo no profissional? Estratégia. Se ela estiver falando de você, ela tá te pedindo estratégia. Se ela estiver falando, se a pergunta foi sobre o outro, por exemplo, devo confiar no meu chefe? Não. Né? A raposa, não. Mas se a pergunta for o que eu preciso melhorar no meu trabalho, você precisa melhorar a sua estratégia. Você precisa ser mais astuta, você precisa ser mais vigilante, você precisa ser mais atenta, você precisa usar a sua inteligência. Então, percebe que vai mudar dependendo do contexto, tá? No amor, a raposa, é traição. Depende. Se eu estiver perguntando como ele é, eu posso estar falando para você, olha, ele é uma pessoa que, né, pode não estar muito fixo aí. É uma pessoa muito observadora, uma pessoa que está distante, uma pessoa que, de repente, pode arrumar outra pessoa, porque não está totalmente envolvida. Ele tem um distanciamento emocional. Não obrigatoriamente ele é traíra. Ele só não está envolvido como você espera que ele esteja, tá? Mas e se for sobre você? Entende? Como eu estou perante o amor? E aí? Como que você está perante o amor? Você está com medo de confiar. E aí você fica como? Distante. Então, por exemplo, às vezes a gente julga ou simplesmente usa só o significado, não confie nele.
E ele está distante emocionalmente porque ele tem medo de confiar, porque ele tem medo de se entregar. E aí isso vem na sua mente e você fala, eu não posso falar isso porque a raposa fala que ele é sacana. E aí você dá uma informação errada porque você fica presa no significado da carta. Não quer dizer que não seja isso também. Mas o que você sentiu? Qual foi o seu sentimento? Qual foi a primeira informação que veio na sua cabeça? Mas como você nunca ouviu isso na sua vida, como ninguém nunca te ensinou isso, o que acontece? Tá errado. Vale aquelas palavrinhas-chaves. E nem sempre só as palavras-chaves são a verdade da carta, tá? A verdade da carta é muito mais do que só as palavras-chaves. E no emocional pode estar falando de atração? Pode estar falando de atração física? Pode, mas também pode estar falando de trauma e de manipulação. Pode falar que seu emocional está traumatizado, que seu emocional foi manipulado, que seu emocional foi machucado. Então, quando a gente se permite entender que a carta é um símbolo e que esse símbolo respira e que ele vai se adequar a cada situação, a cada pessoa, a gente começa a enxergar o baralho de maneira diferente, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma frase para essa raposa. Se eu soltar a armadura, ainda estarei segura? Essa é a pergunta da raposa. Se ela soltar a armadura, se ela se permitir simplesmente arriscar e sair livre pelo campo, ela vai estar segura? Ou ela vai virar presa fácil? É assim que a raposa pensa. Se eu me soltar, eu viro presa fácil. Então, se eu ficar aqui, eu saio do lugar de presa e viro o caçador, tá? Então, eu saio do lugar de presa e viro o predador. Então, vamos lá. O segundo segredo. Até aqui ficou claro? Até aqui vocês entenderam bonitinho? Fez sentido? Alguém já sentiu uma coisa e falou outra por medo de estar errando na intuição? Mesmo tendo alguma conexão com a carta? Fala aqui pra mim. Fala se fez sentido, fala se alguém já passou por isso. Conta aqui pra mim. Sim, 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 que bom. Então, vamos lá. Segundo segredo. A carta carrega uma emoção primária, tá? Toda carta, ela carrega uma emoção primária, uma emoção que é dela, tá? Então, ó, antes de pensar, você sente. Isso já é leitura. Então, antes do pensamento, vem o sentimento. E isso já é leitura. Já é leitura, tá? Quando a gente fala de física quântica, as pessoas falam assim, ó. Pensa, sente e materializa, tá? Mas se você inverter, se você sentir e pensar, você materializa mais rápido. Por quê? Porque quando eu sinto e consigo visualizar com a mente o que eu sinto, a potência é maior, porque o sentimento vem antes. Por exemplo, se você tá na rua e você tá andando e passa uma pessoa estranha, às vezes você não viu essa pessoa, ela está atrás de você. Você já sente. Você sente aquele frio na espinha, aquele nó na boca do estômago, aquele medo que você não sabe de onde veio. A hora que você olha pro lado, você vê a cara do cidadão. Quem nunca passou por isso? Então, quando a gente, primeiro, a maioria das vezes a gente sente primeiro e racionaliza depois. Com baralho não é diferente. Não quer dizer que você não precise usar o significado, não quer dizer que você não precise aprender, não é isso. Mas o sentimento, ele vem na frente. E quando você sente, você já entende o que aquela pessoa está sentindo. Então, se você começa uma leitura e você está sentindo medo, você já sabe que em algum momento, em alguma situação dali, existe um medo embutido, porque ela já trouxe esse medo para você. Então, se você começa a se permitir sentir o seu cliente, você já entende o teor da sua leitura, tá? E aí, ó, a gente vai pra cobra, né? Pra falar sobre isso, a gente vai pra cobra. E qual que é o significado da cobra? Traição, sedução. Pode falar de crescimento também por conta da troca de pele, mas o significado básico é traição e sedução, tá? O que ela está tentando te contar? O que a cobra tenta te contar e que você não escuta, na maioria das vezes?
O perigo é o outro ou o seu próprio desejo reprimido. E aí? Será que o problema realmente é o outro? Ou será que o seu cliente está com um desejo reprimido? E a cobra está representando isso. Quem já parou para pensar nisso? Quem já parou para pensar que quem vem perguntar muito se tá traindo é porque ou trai ou tem vontade de fazer? Quem já sentiu isso numa leitura? Que realmente não era bem a outra pessoa que estava traindo. Mas a cobra tá ali no meio, tá mostrando essa sedução, tá mostrando esse desejo. Ele pode nem ser real, ele pode ser reprimido, mas ele tá ali. Então, quando você começa uma leitura, deixa a cobra te contar se realmente tem alguém traindo, se realmente existe esse perigo, ou se esse perigo é interno. Se sou eu reprimindo os meus desejos e não me deixando seguir, não me deixando ser eu. Qual que é a emoção primária da cobra? Qual é o primeiro sentimento, sensação que você sente quando você vê uma cobra? É medo. O primeiro é medo, na maioria das vezes. Tenho medo dela me picar, tenho medo do veneno que ela tem, tenho medo do bote que ela tem, porque normalmente ela tá enrolada, quando ela dá o bote, ela se estica praticamente do tamanho que ela é. Então, eu não sei o tamanho que ela tá, então não sei se eu tô distante o suficiente. Normalmente, quando eu a vejo, já tô em cima, porque ela se camufla. Então, o primeiro é medo, eu tenho um certo medo, né? Um alerta, um cuidado com a cobra. Né? Depois, querendo ou não, ela te seduz, ela é bonita, você tem um desejo de ficar olhando, um desejo de observar, entende? Porque a forma que ela sobe para te dar o bote é uma coisa que atrai, traz um desejo de observar, mas ao mesmo tempo traz uma atenção, que é o alerta, do tipo, opa, isso pode não cair bem, tá? E aí, na prática, como que a cobra funciona? No amor, pode ser a rivalidade? Pode ser alguém tentando tirar aí, mas pode ser uma pulsão. Pode ser aí algo que pulsa para que aconteça, pode ser um desejo. Então, muitas vezes, a gente recebe uma pergunta e a gente vê a cobra, a gente já fala que tá traindo, mas a pergunta não é sobre traição. Então, a cobra não vai estar falando exatamente sobre traição, entende? Principalmente no âmbito do amor. Então, por exemplo, o que ele pensa de mim? Sai a cobra? Não quer dizer que ele tá traindo. Quer dizer que ele te vê como uma pessoa sedutora. O pensamento dele te vê como uma pessoa sedutora. Como uma pessoa que ele tem um certo medo, tem um certo receio de chegar perto, porque ele não sabe como vai ser. Entende? Ele pode até ter medo de você, ter desconfiança, do tipo, é muito bonita para ser verdade, é muita areia para o meu caminhão, é melhor eu ficar alerta porque deve ter alguém no pedaço. Mas o que ela tá dizendo? Que você é linda, que você é atraente para ele, que você é sedutora para ele. E essa sedução dá um certo medo. Então, percebe que nem sempre é só traição? Então, tem que tomar cuidado, tá? Já no espiritual, olha que doido. A cobra no espiritual, ela fala sobre cura. Sobre cura. Ela fala sobre cura e sobre transformação. Porque a troca de pele dela no espiritual é a sua transformação. É a sua cura, é olhar para os seus demônios. É cuidar da sua sombra. Então, a cobra no espiritual, ela vai estar falando muito de cura, tá? E no emocional, é o desejo do poder. Então, muitas vezes, ela deseja o poder e, ao mesmo tempo, tem medo do julgamento. Por quê? Vamos lá, ó. Eu desejo o poder, só que a cobra é sensual. Então, que poder que eu desejo, né? O poder ser sensual, o poder ser quem eu sou. Mas e se as pessoas acharem vulgar? Mas e se as pessoas me pré-julgarem? Entende? Aí eu começo a ter medo do julgamento do outro. Então tem que entender aí todo um contexto sempre, tá, gente? Então vamos lá, uma frase para cobra. Nem tudo que assusta é ameaça.
Às vezes é o meu poder tentando me acordar. Então pensem nisso, nem tudo que assusta é ameaça. Às vezes é só o seu poder interno tentando te acordar, tá? Também pode aconselhar para não se rastejar por quem não merece. Pode, mas tem que fazer sentido no sentir. Entende? Tem que fazer sentido no sentir. Não está errado, mas não é a única opção. É isso que a gente tem que entender. Se eu sentir isso, ok, tá certo, tá? Então a gente precisa aprender a confiar na nossa intuição. Porque se, vamos lá, se todo mundo que vier te procurar, você estiver dando a mesma resposta, isso é muito, tá falando muito mais sobre você do que sobre o outro. Então presta atenção. Quando a gente começa a dar sempre a mesma resposta para vários clientes diferentes, tá? Não é para o mesmo cliente, claro. Para vários clientes diferentes, a mesma resposta tá falando muito mais sobre você do que sobre o outro. Terceiro segredo, existe um corpo simbólico por trás de cada imagem, tá? Cada carta é um arquétipo que vive dentro de você. O corpo simbólico é justamente isso, é o arquétipo. Cada carta é um arquétipo e esse arquétipo, ele vive dentro de você, tá? E isso, a percepção da pergunta, exatamente. Ele vive dentro de você. Por que vive dentro de você? Porque o arquétipo é uma coisa que a gente não precisa entender. A gente simplesmente sente e responde a ele, tá? Então, vamos lá. A torre, quando a gente olha para o significado da torre, isolamento, autoconhecimento. E lá no limite, ela pode falar de intuição. Apesar que a carta da lua fala mais de intuição do que a torre, tá? Mas o isolamento também traz esse poder intuitivo. E aí, o que ela tá tentando te contar? O quanto você se protege afastando do mundo. Quando você se pergunta isso, o quanto eu tô me protegendo, me afastando do mundo? Será que eu realmente estou me protegendo? Será que eu realmente estou fazendo isso por mim? Ou será que eu estou tentando me proteger de mim mesma? Ou eu estou tentando proteger o outro de mim? Porque às vezes eu sou tão afiada que eu prefiro me fechar para não soltar meu veneno. Às vezes eu tô me escondendo do mundo para não agredir o mundo. Então tudo isso tá falando da torre. Você tá fechada por quê? Porque você não tá bem, precisa se isolar, porque você precisa se conhecer melhor, porque você precisa se proteger, ou porque você é obrigada a estar ali, que às vezes você tá preso porque você é obrigado, ou porque você está defendendo o mundo de você. Às vezes você tá defendendo o mundo de você. E você nem percebe. Entende? Tá certa. Sobre o sol, tá certa? Pode ser também, tá? É uma das possibilidades. Então, vamos lá. Então, o arquétipo, verticalidade, sabedoria, contentação. Então, o arquétipo da torre é essa verticalidade, essa sabedoria, porque ela traz a sabedoria de você ficar ali muito fechado, entende? E traz essa contentação, porque às vezes a gente se contenta em ficar ali, a gente se contenta com aquele pouco, porque a torre também te dá pouco, porque quem ficava preso na torre recebia o quê? Pão e água, entende? Também é pouco. Pode falar de timidez também, porque tudo que é fechado, gente, é fechado. Entende? Então, se eu fico assim, ó, é arquétipo da torre, né? Tô fechada. Já pensou eu fazer live assim? Se eu ficar assim 5 minutos, cai pela metade a quantidade de pessoas que está aqui. Por quê? Porque automaticamente você sente que eu não tô aberta para vocês, que eu não estou aqui para vocês, ou que eu tô com medo de falar. Se eu fizer assim e ainda baixar a cabeça assim, ó, ninguém fica, some assim, ó. Por quê? Porque além de estar fechado, eu tenho medo de falar. Então, a timidez também pode ser representada pela torre, tá? E a emoção primária, a solidão, claro, ela traz essa solidão, mas também traz a soberania. Entende? De achar que eu sou mais do que o outro, de achar que eu sou soberano ao outro, tá? Na prática, no amor, traz uma distância afetiva. Então, muitas vezes as pessoas falam assim,
a torre no amor vai dar separação. Não necessariamente. Pode trazer essa distância afetiva, então a gente pode ter tido uma discussão e se distanciado afetivamente, tá? A gente pode estar isolado, cada um no seu canto, ou seja, com ideias mais individuais e não pensando como um casal. Então, eu tô com os meus projetos, você com os seus projetos, né? Então, a gente tá vivendo em mundos separados, mesmo sendo um casal. Então, de repente, é olhar para esse casal, né? Aconselhar esse casal a olhar para dentro, olhar para um outro, mas não necessariamente significa o término, tá? No profissional, pode falar de carreira solo. Pode falar que é um momento de você alçar voos e ter a sua carreira solo, né? Desenvolver o seu próprio negócio. Ou, né, trabalhar sozinho. Mas também pode estar falando que você não sabe trabalhar em equipe, que você está isolado, que você está recluso da equipe, que você não está conseguindo fazer essa conexão com a equipe que você trabalha, tá? E no espiritual, recolhimento e conexão com o eu. Então, quando ela fala principalmente do autoconhecimento, é esse autoconhecimento mesmo, essa reconexão com você, bem profundamente. É aquele momento de realmente buscar quem você é, buscar as suas verdades, buscar os seus princípios, buscar os seus valores, tá? Então, vamos lá. A frase para a torre. É seguro ser quem eu sou, mesmo se eu estiver só. Então, eu posso ser quem eu sou, independente se só ou não. Eu não preciso ter uma personalidade para cada local, apesar de nós usarmos máscaras, tá? Não quer dizer que a minha personalidade muda. Vamos lá, né? Como assim, Daiane? Os meus valores continuam os mesmos, mas eu aqui sou a professora de vocês. Eu com o Miguel sou a mãe. Eu com a Renata sou a esposa. Entende? Eu não tenho como ser igual com todo mundo, mas a minha essência é a mesma. Os meus princípios são os mesmos. Se eu falei que eu vou estar aqui, se eu só não vou estar aqui, se acontecer alguma coisa muito séria, e eu vou avisar com antecedência. E vou ficar muito mal por isso. Eu detesto atraso. Então eu começo normalmente no horário. Dificilmente eu atraso. E quando eu atraso, eu aviso, peço desculpa. Entende? Porque são princípios meus. E isso com vocês, com a Renata, com o Miguel, tanto faz. Então a gente precisa entender isso, né? Que a gente age com as pessoas de forma diferente, mas a nossa essência é a mesma, tá? Foi isso que eu quis dizer. Tá ficando claro? Tô acelerando muito? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ela representa ter limitações também. Ela pode te trazer limitações, porque ela tem aquela barreira ali enorme também. Então, é isso que a gente tem que ver, todo o contexto. A ideia aqui é mostrar para vocês que existe todo um contexto e que a gente tem que olhar para todo esse contexto, tá? Sim, ótimo. Então, tá bom, vamos lá. Vou trazer mais um, né? Mais um exemplo, mais uma verdade que a gente não fica sabendo aí, ó. As cartas têm movimento e não posição. Uau, né? As cartas têm movimento e não posição. E é isso mesmo. O símbolo mostra dinâmicas e não verdades fixas. Então, não existe uma verdade absoluta para tudo, gente. Não existe uma verdade absoluta. Então, às vezes a gente fala assim, ai, não, mas isso é isso. Depende, é isso para quem? É isso em qual situação? É isso em qual pergunta? É isso aonde? Aonde? Às vezes eu recebo perguntas assim na caixinha de pergunta, ó. A carta X mais a carta Y é o quê? Em que área? Para qual pergunta? Entende? De uma forma geral, eu até falo, mas é vago. Por quê? Porque eu não sei do que você tá falando. Às vezes a gente não sabe do que o outro tá falando. E aí eu venho e trago uma resposta e falo, não faz sentido, claro. X mais Y pode ser um monte de coisa. Entende? A gente tem que entender muito bem o que a gente tá vendo. Não adianta tirar carta sem ter um direcionamento. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer coisa serve. Então, se eu pegar e começar simplesmente pôr carta aqui para mim, sem saber o que eu quero saber, para que eu vou pôr carta? Não sei o que eu quero, não tem por que pôr carta, entende?
A gente precisa ter um direcionamento para pôr as cartas, tá? Perguntei se deveria dar um agrado para Pombagira. Saiu caixão, cachorro e árvore. Entendi que não, porque ela já é minha aliada no crescimento da vida. Tô certa? Olha, é complicado, sabe? Porque eu não faço esse tipo de pergunta para entidade, né? Eu acho muito delicado, tá? Muito delicado mesmo. O caixão tá falando normalmente de algo, ou algo guardado, ou um final de ciclo, ou início de um ciclo, né? O cachorro fala de amizade, a árvore fala de crescimento, né? Então, assim, realmente tá do seu lado. Agora, dar um agrado ou não, você não gosta de receber agrado? Mesmo sendo amiga? Quem aqui não gosta de receber todo dia no final da live o guia da live? Então é uma pergunta que eu nem faria. Se passou na minha cabeça que eu tenho que dar um agrado para alguém, eu vou lá e dou um agrado. Pro meu filho, pra Renata, pra Pombagira, tanto faz. Passou na minha cabeça que eu tenho que dar um agrado, eu vou lá e dou um agrado, eu nem pergunto isso pro baralho. Entende? Eu acho que tem perguntas que eu não faço. Então, pra mim é complicado te dizer se tá certo ou não. Entende? Eu daria o agrado independente. Se passou pra minha cabeça que eu tenho que dar um agrado pra alguém, independente de quem é esse alguém, eu dou o agrado. Mas que ela é a sua aliada no crescimento da vida, fala isso, claro, o cachorro e a árvore, tá? Mas o caixão traz aí que você precisa mudar esse ciclo com ela. Tem alguma coisa que precisa mudar. Do jeito que tá, precisa de uma transformação. O caixão fala dessa transformação. Presta atenção no que você precisa mudar. Por isso, prestar atenção no questionamento do consulente. Primordial, gente. Primordial. Precisa prestar atenção no que o seu cliente está perguntando. Adoro um agrado, amo receber, amo seus resumos. É isso. Gente, a gente, quando pensa em agrado, a gente dá o agrado. Porque senão, não tem porquê, né? Se eu sentir que eu tenho que dar, eu só vou dar, nem vou perguntar. Sobre a árvore, ela talvez esteja esperando sim uma atitude de agrado, como uma fruta. Pode ser aí, ó, tá vendo? Justamente. Eu também amo agrado, gentileza faz bem. Realmente eu concordo, obrigada por responder, de nada. Então vamos lá, vamos para a cruz, vamos para o exemplo da cruz. Cruz, seu significado, sofrimento e karma, tá? E também resiliência. Mas a cruz fala de karma, gente. Então, a cruz não fala de qualquer sofrimento, de qualquer obstáculo. Normalmente são obstáculos que são obstáculos que a gente precisa passar mesmo, né? Que tá ali pro nosso crescimento, que tá ali pro nosso desenvolvimento, tá? O que ela tá tentando te contar? Você está repetindo o que é seu ou o que herdou? Então, o que você tá fazendo na sua vida é seu? Esse sofrimento que você tá passando é seu mesmo? Ou você herdou de alguém? Ou você tá só repetindo o que já vem acontecendo na sua vida há muito tempo, ou na vida de outra pessoa há muito tempo, tá? A emoção primária da cruz. Ah, é o sacrifício, mas antes do sacrifício vem a culpa, tá? A cruz fala muito de culpa. De se sentir culpada, de se sentir devedor, de se sentir que tá precisando agradar, que tá precisando fazer pelo outro, tá? Então, pensa nisso, a culpa fala da cruz, tá? Na prática, então vamos lá, a cruz no amor, tá? No amor, ela fala de lealdade à dor. Então, por mais que esteja ruim esse relacionamento, eu fico ali. Porque eu sou leal a essa dor, eu não sou nem leal ao relacionamento. Eu sou leal à dor. É como se eu precisasse passar por aquela dor. Ai, tá ruim, mas ele vai melhorar. Não, olha, mas ele só me bate quando bebe. O problema não é ele, é a bebida. Só quando bebe que ele me bate, só que ele bebe de segunda a segunda. Se ele não bebesse, ele seria um ótimo marido. E eu continuo ali. Frases como essa vêm da cruz. Por quê? Porque eu tenho essa lealdade à dor. Eu continuo presa a uma dor, tá? Sempre saio em todas as tiragens que faço, até para a carta do dia. Posso embaralhar o quanto for. Ou é muita fé, ou um karma gigante. Ou você tá presa a alguma coisa que de repente não é sua e a cruz está tentando te mostrar.
Qual o ciclo que você está respondendo que não é seu? Qual o ciclo que você está vivendo incansavelmente que não é seu? Pensa nisso. Quantas vezes você embaralha o seu baralho? O meu eu embaralho 7 vezes. Eu não tenho isso não, eu embaralho, fico embaralhando até eu sentir que eu tenho que tirar. Eu não tenho esse problema. Bebida é esse problema que está na minha família. Entende? A gente fica ali, ó, cultivando aquela dor. Aquela dor se torna ali uma lealdade, aquela dor. Eu fico ali cultivando ela, tá? No financeiro, pode falar de crenças de escassez. Do tipo, eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Meu pai diz que quem é rico não entra no reino do céu. Tem tudo isso, é crença sobre escassez, é crença sobre dinheiro. E a cruz pode falar dessas crenças, tá? Dinheiro não dá em árvore, essa eu já quebro, dá sim, porque é feito de papel, o papel vem da árvore. Então, dinheiro dá em árvore. Essa eu já descarto aqui para quem pensa assim. Então, vamos lá, ó. No emocional, cansaço. Cansaço por quê? Porque quem tá com a cruz ali, ela carrega o mundo nas costas. Ela carrega o mundo dela, às vezes o mundo do outro. Mas ela sempre acredita que ela precisa fazer aquilo. Não é igual a montanha. A montanha, ela tem um obstáculo ali. É um problema e é um problema que precisa ser resolvido. É um problema seu ou do outro. É um problema de equipe ou não. Mas é um problema que é resolvido e ele termina, ele acaba, né? Então, vamos supor, fui processada judicialmente por qualquer motivo, razão, circunstância, tá? Fui processada. Então, eu tenho um problema, ok? Eu lido com aquele processo, acaba aquele processo, acaba aquele problema. Mas e se eu for presa? É outro problema. Se eu for presa, eu fui condenada, é outro problema, mas o problema do processo acabou, entende? Então, a gente acaba o problema quando é a montanha. A cruz, não. A cruz é algo que vai perdurando. A gente vai carregando. A gente vai se arrastando com a cruz, tá? Então, a cruz a gente vai carregando. Sempre faço perguntas, mesmo que seja coisinha besta, para ajudar a aumentar o conhecimento. Por isso, sou cheia de perguntas. Mas tem que fazer, sim. Perguntas bobas, não tem problema. Pode fazer, tá bom? Remorso, arrependimento, infortúnio. É isso mesmo, tá? Então, se eu tiver para uma carta, trazer aqui uma frase para a cruz se eu soltar o que me pesa, será que ainda sou eu? Então, se eu solto esse remorso, esse arrependimento, esse infortúnio, será que eu continuo sendo eu? Se eu soltar todo esse peso, eu ainda vou ser eu mesma? Se eu deixar toda essa dor para trás, se eu deixar todas essas crenças para trás, eu ainda vou ser eu mesma? Então, a cruz, ela traz essa reflexão, tá? Quinto segredo. O campo da pergunta muda tudo. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso lá em cima, mas eu vou falar aqui de novo. O mesmo símbolo tem nuances diferentes para cada área da vida, tá? Por quê? Porque o campo da pergunta muda. Então, se eu tô perguntando sobre financeiro, a carta continua no mesmo, ela tem o mesmo significado, mas esse significado ele se desdobra, ele se adequa a cada área da vida, ele se adequa ao cliente, tá? Ao campo do cliente. Vamos trazer o trevo como exemplo, ó. Significado do trevo, sorte, oportunidade, tá? Então, significado do trevo, sorte, oportunidade. O que ele está tentando te contar? Você consegue ver os pequenos milagres no caos. Então, se você ficar olhando, você consegue ver os pequenos milagres no caos. Então, esteja atenta a isso. Esteja aberta para ver os pequenos milagres no caos. Você já fez tiragem sobre vida passada? Não fiz, não faço, não aconselho. Para que eu vou fuçar no que eu não perdi? Gente, para que eu vou olhar? Eu não dou conta nem da vida que eu tenho agora. Para que eu vou olhar o que eu fui lá atrás? Se a gente já vem com o véu do esquecimento, é porque é para vir com o véu do esquecimento. Porque se fosse para ficar lembrando, eu nem vinha. Tenho certeza que se eu lembrasse metade do que eu fui, eu nem vinha. Eu falava, não, deixa eu ficar aqui mesmo, já tô lembrando aqui, não precisa descer não. Que eu vou querer matar uns 3, no mínimo. Entende? A gente já vem com o véu do esquecimento para que a gente consiga conviver com os nossos pais, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Para que eu vou fuçar? Aí eu descubro que um filho meu me matou. Eu descubro que minha mãe me envenenou. Para que eu quero saber disso? Para que eu quero saber disso?
Pra eu ficar com raiva da minha mãe, pra eu ficar com ódio da minha mãe. Então, pra mim não faz sentido. O baralho acessa o campo de agora, acessa essa dimensão. Essa dimensão. Outras dimensões tem outras formas. Vai fazer uma regressão, vai, se você quer saber, vai procurar uma regressão de vida passada, vai procurar um centro espírita, vai procurar outras formas, entende? O baralho ele tá aqui para direcionar, para aconselhar, para te trazer um direcionamento, para você sair melhor do que você entrou. Então, ver a vida passada, às vezes, não vai te trazer esse bem. Sai lá que a pessoa que está do seu lado, que dorme com você hoje, te matou, e aí? Como que você vai lidar com isso? Então, assim, não olho, não aconselho, entende? E acredito que não tenha nem sentido pra mim, tá? Pra mim. Não posso falar de outras pessoas. Eu não faço, tá bom? Tô contigo, Dorva. É possível receber mensagem de guia através do baralho? Não. Por que o guia vai usar o baralho para te dar uma mensagem? Vai no terreiro. Se concentra. É seu guia. Pede orientação, que ele te manda uma pomba para te dar orientação, gente. Não precisa do baralho para isso. O baralho é para te trazer clareza e direcionamento, não recado de entidade. Tem um monte de terreiro. Em toda a cidade tem um monte de terreiro, um monte de centro espírita. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo que você vai ter a sua mensagem. Entende? Não precisa do baralho para isso, é outra dimensão. O baralho tá nessa dimensão. O baralho tá na terceira dimensão. Qualquer entidade é desencarnado. Desencarnado tá em outra dimensão, numa dimensão que não tem carne. Então tá da quarta para cima. A gente tá na terceira. O baralho é físico. Ele tá na terceira dimensão. E outra, quem interpreta sou eu. Então, é complicado eu falar para você a palavra que a sua entidade quer falar. Olha, fala pra Joana, que é pra ela levantar, sentar, sair tal hora. Não tem lógica. Então, tem coisas que a gente, pra mim, não faz sentido, entende? Quando a pessoa vem e fala assim, o que minha entidade quer me dizer? Eu falo, vai num terreiro, cara, fala com ela. Fala com a sua entidade. Se permite. Pra que você vai usar um baralho pra isso? A entidade tem tanta coisa pra fazer que você vai ficar usando baralho pra fazer ela vir aqui falar comigo, pra eu falar com você? Entende? Não faz sentido. Pra mim não faz sentido, então não faço, tá bom? Eu acho que o chicote é a carta mais difícil, ou uma das mais difíceis. Tem muitas facetas, tem mesmo. Eu também não encarnaria de novo, não. Eu não tenho coragem, às vezes, nem de perguntar do presente, é sério. E é verdade, gente. A cruz no contexto positivo no Lenormand pode ser vitória depois da luta do sofrimento. Pode. É verdade, nossos filhos são karma a ser resolvido. Sim. Eu já fucei na minha vida passada porque gosto e não tenho problema com remorso, mas entendo quem não gosta. A famosa roda de Sansara, bem isso. Então vamos lá, gente, vamos seguindo. O que ela tá querendo te contar? Que você consegue ver milagres mesmo no meio do caos. Às vezes a nossa vida tá um caos tão grande, tá uma bagunça tão grande, mas pode ter um espaço ali, pode ter um milagre, pode ter algo, um lapso de sorte, pode ter uma oportunidade no meio desse caos. A gente precisa estar aberto para isso. Qual que é a emoção primária do trevo, tá? A emoção primária do trevo é alívio, improviso e leveza, tá? Então, o trevo traz esse alívio, traz o improviso e traz a leveza. Já na prática, então, no emocional, o trevo traz o quê? Espontaneidade, porque ele é rápido, é uma carta leve, é uma carta gostosa, é uma carta que aparece do nada, né? Um trevo, ele aparece do nada, então ele tem essa espontaneidade. No profissional, são riscos que vale a pena. Então, às vezes, é uma oportunidade de você falar, meu Deus, é muito arriscada, mas vale a pena. Faça, né? Eu, quando deixei a CLT para trabalhar somente com baralho, foi o trevo que saiu falando, agarra essa oportunidade. Era arriscado? Era, eu estava deixando um salário fixo, estava deixando uma estabilidade para trás, mas foi um risco que fez muito sentido na minha vida e até hoje faz muito sentido na minha vida. Então, é um risco que vale a pena, tá? E no espiritual, fé nas pequenas coincidências. Então, é a gente acreditar
que nada é por acaso, que uma coincidência aqui e outra ali, normalmente tá te mostrando um caminho, tá? Nem tudo precisa ser planejado, nem tudo precisa estar tudo certinho. Às vezes a sorte nos visita, né? Principalmente quem é leve. E antes de passar para os próximos 2 segredos, gente, eu vou falar um negócio aqui, porque ficou na minha cabeça, eu não gosto de nada que fica na minha cabeça. A gente tá falando aqui, falou aqui de entidade, né, de vida passada. Eu bato muito na tecla aqui que eu não uso nada místico, que eu não trabalho com a entidade, então eu não tenho essa conexão com a entidade na hora de fazer leitura, tá? Então eu faço a minha leitura, sou eu que faço com técnica, com esse método que eu sigo passo a passo, treinando, praticando todo dia. Então eu sempre deixo isso claro, mas isso não quer dizer que eu não acredito em entidade, que eu não gosto, tá? De maneira alguma. Eu respeito, acredito, tá? Eu só não uso isso dentro do meu trabalho, dentro das minhas cartas, porque para mim não faz sentido, tá? Eu não vejo sentido nisso. Eu nunca precisei desse contato para mim. Eu sei que tem milhares de pessoas que trabalham incorporadas com baralho, que trabalham junto com uma entidade intuindo, e tá tudo certo, acho lindo. Mas quem não tem essa entidade, quem não trabalha, quem não é espírita, quem não acredita nisso, também pode ler baralho. Então é isso que eu trago aqui, tá? Quanto ao resto, é verdade, exatamente o que eu penso. Eu não peço para dar presente para ninguém, então também não pediria para dar presente para entidade. Então isso é só a minha opinião, não quer dizer que vocês tenham que seguir a risca, tá? Então é só minha opinião, meu jeito de pensar, meu jeito de ser. Combinado? Então assim, eu não tô aqui para desrespeitar religião nenhuma, só tenho a minha maneira de agir, e para mim o baralho ele não serve para essa conexão com outra dimensão, não serve para essa conexão com entidade, com vidas passadas, serve para essa conexão com o agora, porque é um baralho muito mais voltado para psicanálise de Jung do que para um baralho com conexão com a entidade. Não quer dizer que não tenha conexão espiritual, porque a gente pode crescer com o nosso espiritual através do baralho, mas a gente não precisa estar incorporado ou em contato com uma entidade, tá bom? Estou errada saber que as pessoas pensam ao meu respeito? Minha intenção é muito forte. Estou errada saber... Depende, assim, ó, o que vai te agregar saber o que o outro pensa a seu respeito. Entende? Isso vai te fazer realmente bem. Se você descobrir que uma pessoa pensa mal de você, te vê com maus olhos, isso vai te fazer bem? Então depende muito de como você vai se sentir com a resposta. Fazer a pergunta é muito fácil, mas antes de fazer a pergunta, eu tenho que pensar como eu vou me sentir com a resposta, porque eu posso ter uma resposta direta, entende? E boa, olha, essa pessoa acha você incrível e tal, como eu posso ter uma resposta que essa pessoa te acha uma pessoa traíra. Então, assim, eu tô preparada para qualquer resposta? Como isso vai reverberar no meu ser? Eu acho que essa é a maior pergunta. Dependendo disso, você faz a pergunta ou não, tá? Sou mãe pequena de um terreiro. Separo minhas leituras do atendimento com guias. Aí, ó, tá vendo? Mas também, se quisesse atender com guias, também tava tudo bem, entende? Então, eu só trouxe aqui para que vocês não entendam errado, tá? Pelo contrário, gente, amo espiritualidade, e se a gente parar para ficar conversando aqui sobre a entidade, a gente passa um bom tempo conversando, porque eu gosto do assunto, mas eu não misturo isso com baralho, tá bom? Verdade, me sinto um pouco pior. Então, para que você vai perguntar? Entendeu? O meu tarô não é Lenormand. Então, se não é Lenormand, Sandra, você não consegue seguir certinho, tá? Porque aqui a gente só fala do Lenormand, tá bom? Sim, é isso mesmo. O sol traz boas intenções claras e muito potentes, tá? Então vamos lá, ó. Segredo 6.
você lê com um símbolo e não contra ele. Gente, não leia contra o símbolo. Vá a favor do símbolo e não contra ele. Às vezes a gente usa assim, ó. Você vê a âncora, né? E ela fala do quê? De estar parado. E aí você fala o quê? Você precisa de movimento. Será que não tá falando para parar? Vai a favor do símbolo e não contra ele. Às vezes a gente fala uma coisa porque a gente acredita que aquilo tá mandando ao contrário. O símbolo só vai falar o contrário quando ele cai numa carta, numa casa que vai pedir para um negativo dele. Entende? Ou se é uma carta negativa e vai cair numa casa que vai pedir o positivo. Senão você não pode ir o contrário do símbolo, você tem que ir a favor do símbolo. Então, por que aquela pessoa precisa parar? Olha para as outras cartas. Mas às vezes ela só precisa parar, tá? Isso, a carta do sol é muito positiva em todas as áreas. Não é tudo igual, Sandra. Tem que seguir a sequência. Faz assim, ó. Olha o baralho Lenormand. Eu não sei se você tem todos os guias, mas o guia das cartas tem a foto das 36 cartas do Lenormand. E olha se o baralho tem a mesma sequência. Porque tem baralhos que não tem o nome Lenormand, mas a carta 1 é o cavaleiro, a 2 é o trevo, e assim até chegar na 36, que é a cruz. Se o seu seguir essa sequência, mesmo não tendo o nome Lenormand, ele é um baralho que você consegue utilizar. Mas você precisa saber se ele segue essa sequência. Lá nesse guia tem. E se você não tiver o guia ainda, me chama no privado que eu te mando. Ou você também consegue ver essa foto nos destaques do meu Instagram, onde está escrito baralhos. E aí você consegue comparar o seu baralho, tá bom? Eu nunca associo minha leitura com religiosidade, porém acredito que todos nós temos companhia de alguma força superior ao nosso lado e cada leitura especialmente particular. É isso aí. Então vamos lá, ó. Sétimo segredo. O baralho é um espelho e não um oráculo distante, né? Eu sei que no começo a gente via, né, muitos anos atrás, o baralho como um oráculo, né? Como uma forma só de adivinhar o futuro. Mas eles se tornaram hoje, né, depois que a gente começou a entender a psique humana, muito mais um espelho do que um oráculo, tá? Então, ele serve como espelho, um espelho da alma, um espelho do nosso eu, um espelho do nosso inconsciente. Então, você pode usar esse oráculo, o baralho, em vez de só como oráculo, como um espelho, tá? Então, ó, você não está lendo o futuro, mas escutando símbolos que te mostram o que você sente, faz e repete, e poder transformar, tá? E é por isso que eu bato na tecla que a gente precisa usar o baralho aqui nessa dimensão, porque é aqui que eu consigo me transformar, tá? É no meu inconsciente, é na minha psique, é nas minhas atitudes, são nas minhas crenças que eu consigo encontrar aonde eu estou repetindo ciclos ou tendo crenças que me limitam e consigo transformar. E cada carta, a carta não quer que você repita os significados, ela quer que você escute o que está escondido na imagem. Então, essa é a frase de reflexão que eu vou deixar para vocês quanto à aula de hoje, tá? Então, a carta não quer que você repita um significado, ela quer que você escute o que está escondido na imagem, correto? Um espelho do que estamos vivendo no momento? Pode ser. Pode ser um espelho do que você está vivendo no momento, mas também pode ser um espelho que você está repetindo do passado, tá? Então, pode ser os dois. Ai, que linda, a Naira tá aqui. Que delícia. Seja bem-vinda. Certo? Fez sentido para vocês? Todo mundo pronto para a aula de amanhã? Amanhã eu libero a aula no Caminho das Cartas, 9 horas da manhã, no grupo de WhatsApp, tá? Então, eu vou colocar no grupo de WhatsApp o link da aula, tá? Muito top suas explicações, obrigada. Sandra, me manda a foto do seu baralho aqui no Instagram ou no WhatsApp que eu te ajudo a entender, pode ser? Meu baralho tem o cavaleiro, mas o cavaleiro é a primeira carta? É isso que eu preciso saber, se é a carta número 1. Então, a gente tem que ver a sequência. Então, amanhã, aulas 9 horas, assistam as aulas certinho, bonitinho, todas as aulas, respondam o questionário na terceira aula, para que vocês garantam o certificado.
Muito, muito importante. Muito importante, gente. Não compartilhe as palavras-chave nos comentários. Quem compartilhar, eu vou excluir do sorteio. Porque não é justo com quem tá fazendo tudo certinho. Combinado? Tá? Nossas lives de aquecimento terminam aqui. Essa semana eu vou fazer uma live na terça e uma na quinta. E na próxima semana a gente volta com as nossas lives de quinta-feira, tá? Amanhã não tem live, amanhã tem a aula e vai ter exercício no Instagram que eu abri para vocês. No Instagram de alunos daqui do Caminho das Cartas, que eu abri para vocês treinarem. Então amanhã tem exercício lá. Então assiste a aula, faça os exercícios. Amanhã eu também solto o material de apoio da aula 1 que vocês vão precisar para fazer os exercícios, tá bom? Combinado? Muito obrigada. Se ficou qualquer dúvida, pode perguntar. Daqui a pouquinho eu subo para a rede vizinha para vocês poderem assistir ou reassistir e tirarem as dúvidas que vocês possam ter ficado, tá? Quem quiser aproveitar o guia, já tá atualizado com os locais das cartas e eu já estou atualizando também logo com o sentimento, já estou fazendo o guia, tá? O Instagram novo não tá na bio, não. Vou colocar no grupo de WhatsApp de novo a hora que eu subir o vídeo a hora que eu subir o link da rede vizinha para vocês assistirem, tá bom? Mas se você não tiver lá, aí você se inscreve no evento aqui no Caminho das Cartas, vai pro grupo que você recebe lá, combinado? Certo? E aí quem quiser aproveitar para os guias, o link tá na bio e também tem um stories com o link dos guias. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, tá? Lá vocês vão ter mais de 5.000 combinações. Fora, a gente lá fala de arquétipo, fala da carta na natureza, e é onde vocês conseguem essa profundidade das cartas que eu trago aqui para vocês. Certo? Combinado? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Amanhã às 9 horas eu libero a primeira aula, espero que vocês gostem, comentem, me fala se gostou, pergunte se ficou com alguma dúvida, tá? Quanto mais vocês interagem, mais eu entendo que vocês precisam também, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, nos vemos na terça-feira, 18 aqui, e a gente conversa amanhã pelo Instagram de alunos. Beijo!